gente, hoje é um ótimo dia fazer as pessoas sorrirem. Como vocês podem perceber, esse vídeo aqui é um pouquinho diferente. O cenário não é o cenário que vocês estão acostumados. E na verdade eu tô gravando com a minha câmera frontal e eu nunca faço isso. Eu sempre gravo com a câmera traseira, porque a qualidade é muito melhor. Então talvez a qualidade desse vídeo fique um pouquinho comprometida. Não só a qualidade, mas também o fato de que eu vou ficar toda hora olhando pro lugar errado. Eu vou gravar o vídeo de várias semanas hoje, porque tá ficando tudo atrasado. Só que eu não tô em Criciúma, por isso que eu tô sem meu tripé, eu tô sem meu cenário. Eu tô em Floripa. Esse aqui é o meu quarto em Floripa, inclusive. Então eu vou gravar com esse cenário mesmo, só que o vídeo vai ficar um pouco tremido porque eu tô sem tripé, então eu tô segurando o meu celular. E é isso, só que eu espero que vocês curtem o vídeo. Bom dia, gente, hoje é um ótimo dia pra fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, eu faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Floripa. E nessa série aqui eu te conto como está sendo a minha faculdade de medicina semana a semana. E esse é o vídeo da quarta semana da faculdade de medicina. Se você não viu os outros vídeos, não se esquece de vir aqui nessa playlist onde estão todos os vídeos da primeira fase de medicina. Essa semana foi um pouco mais louca do que a semana anterior. Agora, gente, é aula o dia inteiro, todo dia. Teve uma área verde que foi quinta de manhã, de resto a gente teve continuação de algumas matérias que eu já tinha explicado pra vocês, e teve uma matéria nova, que foi histologia. E essa semana teve algo muito legal, foi interação comunitária. Eu já vou chegar lá, mas é a parte que vocês mais vão gostar do vídeo. E novamente eu me esqueci de abrir caixinha nesse final de semana, então se você tem alguma dúvida, não se esquece de comentar aqui embaixo que eu prometo que eu vou responder. Algumas matérias foi só continuação mesmo, então tipo saúde e sociedade. A gente viu a introdução dos sistemas de saúde. A gente tá muito acostumado com a questão do SUS e dos planos de saúde que tem aqui no Brasil, mas esse não é o único sistema de saúde no mundo. Na verdade, existem três básicos. A situação dos planos de saúde mais SUS, ele é um tipo de sistema de saúde misto, porque ele mistura dois desses três aqui. Tem países que tem só um tipo de sistema, tem países que tem uma mistura que nem aqui no Brasil. E, basicamente, os três sistemas são bancado pelo Estado, que seria o SUS, plano de saúde opcional, que também é o que tem nos Estados Unidos, e tem um terceiro tipo que a gente não conhece, eu não sabia que existia e que tem em alguns países, que é o tipo um sistema de saúde obrigatório. Você é obrigado a se filiar a um sistema de saúde. Você pode escolher qual que você quer se filiar. Não um sistema de saúde, na verdade um plano de saúde. Mas você é obrigado a se filiar a um plano de saúde. Esse é mais confuso, porque não existe aqui no Brasil, você não é obrigado a se filiar a um plano de saúde. Tem bases históricas para ser esse tipo. A metodologia científica é uma das matérias que eu mais tô gostando. E a verdade é que nem é tanto pelas aulas, mas sim pelo que eu estou pegando de pesquisa por fora. Eu tô pesquisando o conteúdo por fora, foi isso que eu quis dizer. A gente tá aprendendo sobre os diferentes tipos de pesquisa que tem. Nessa aula da segunda-feira da quarta semana foi revisão bibliográfica. Não foi uma aula tão interessante assim, mas depois por fora eu tô pegando muito conteúdo, eu tô gostando muito, mas isso é um assunto para as próximas semanas, não vou abordar muito agora. De embriologia, a gente começou um assunto que realmente é um pouquinho mais interessante do que o que a gente tava tendo. A gente tava tendo principalmente fecundação e formação de gametas, não pega muito na medicina. Agora, quando você entra no período pré-embrionário, embrionário e fetal, é quando você vai ver gravidez, e na verdade são partes da embriologia que nem são tratadas muito no ensino médio. O pré-embrionário até é, que é aquela parte de mórula, blástula, gástrula, mas a gente vê com muito mais detalhe. Mas quando entra nessa parte, você começa a ver realmente gravidez, e aí é aqui entra a parte que é mais envolvida com a medicina, e por isso eu comecei a gostar um pouco mais de embriologia. Continua sendo difícil, é muito detalhe, mas é mais interessante do que o resto do conteúdo. Basicamente, nessa semana a gente teve só o período pré-embrionário. O ensino médio dá uma boa base. Se você vier com uma boa base do ensino médio, vai ser muito legal. Só que não é como é no ensino médio. Uma aula no ensino médio que dura 40 minutos, a gente demorou 8 horas pra ter. A gente tem muito mais nome, e isso acaba sendo um pouco complicado, porque esses nomes caem na prova. A gente vê quando o disco embrionário começa a se dobrar, a gente vê a implantação do pré-embrião no útero com muito mais detalhes. Algo mais concreto que eu posso dizer pra vocês que é diferente é que no ensino médio geralmente o professor passa uma listinha do que cada folheto embrionário vai formar. A gente não simplesmente sabe que forma, a gente vê a formação. A gente vê a formação de todos os órgãos, não todos os órgãos, na verdade, sim, todos os órgãos. Só que a gente não viu ainda, mas a gente vai ver com detalhes, e é por isso que tem embriologia 1, 2 e 3. Isso torna mais fácil? Não. Mas meio que tira aquela lacuna que tem. Você realmente vê formando até se tornar um bebê. É mais legal, mas continua sendo muito difícil. A gente também teve a primeira aula de histologia. Histologia, assim, ou você ama ou você odeia. Por enquanto eu tô amando. Não é que seja fácil. É uma matéria que eu tô achando muito difícil de estudar, porque ela também é cheia de detalhes. Uma coisa que eu tô notando aqui que é diferente do ensino médio é que tudo tem muito detalhe. Quando começava a ficar com muito detalhe no ensino médio, eu simplesmente abstraía esses detalhes, porque eu pensava, não vou usar isso na minha vida, ou então não vai cair na prova, ou não vai cair no vestibular. O problema é que agora cai na prova. Mas teve a primeira aula de histologia, não foi no CCB, foi no CCS também. CCB é o Centro de Ciências Biológicas, que a gente tem algumas aulas, a gente tem Biocel lá, e a gente tem algumas aulas de histologia lá. Era pra gente ter tido aula no CCB?
mas deu um erro na alocação das salas. E a gente acabou tendo essa aula no CCS. Foi uma aula de 4 horas e, cara, eu saí meio... A gente começou a ver tecido conjuntivo, que, de novo, bem parecido com o ensino médio, a base. No ensino médio, você tem imagens desenhadas. Aqui você tem imagens, fotos de lâminas. E isso torna muito mais difícil. Não dá de enxergar. Lâmina de microscópio, gente, são coisas muito confusas pra enxergar. Pra mim, na primeira aula de histologia, era só um monte de coisa colorida. Isso me deu um certo desespero. Terça de tarde teve algo muito legal, que foi interação comentária, que eu acho que é a parte, assim, que vocês mais vão gostar desse vídeo. E provavelmente a parte que vocês mais vão gostar da série da primeira fase inteira, porque é a parte que eu mais tenho contato com medicina. Interação comunitária é a ida aos postos de saúde, como eu já expliquei nesse vídeo aqui. A gente dividiu os postos, ficou gente sem posto, porque a minha sala tá com super lotação, mas o professor já tá resolvendo isso, mas eu fiquei com posto, eu fiquei com posto de Coqueiros, que é um posto, é bom, mas ele é meio longe, é que ele é no continente. A parte boa é que tem uma colega minha que vai pra Coqueiros que tem carro, então ela me dá carona na ida, que apesar de que eu tenho que ficar atravessando a ponte, não é um posto longe não, gente. O posto fica literalmente na cabeceira da ponte, na saída da ponte do continente, então não acaba sendo um posto ruim, não. Eu amei fazer estágio lá. A IC, ela é um pouquinho de sorte. Ou você pega a sorte de pegar um posto top, com bons preceptores, com uma boa estrutura, ou você dá azar de pegar um posto ruim, que os preceptores não são muito bons, que a estrutura não é legal, ou até mais azar ainda, você pega um posto que tá em reforma. Mas eu não tenho o que reclamar, gente, eu amei o meu posto. E também a IC é um pouco de experiência própria também, porque, pra vocês terem uma ideia, eu tenho um veterano, na verdade, que ele foi pro mesmo posto que eu e ele odiou. Ali no meu posto a gente tem duas preceptoras, uma é a enfermeira, a outra é médica. Primeiro eu acompanhei uma consulta, foi muito legal, foi consulta com a médica. Os meus colegas que foram comigo pra IC, eles acompanharam também uma consulta, só que foi com o interno de medicina da UFSC que tava atendendo lá. Foi bem no comecinho, eu tava muito desconfortável. Na verdade não é que eu estivesse desconfortável, eu estava acuada, porque eu tava fora do meu habitat natural. Eu meio que fiquei bem reta, sentada na cadeira, só observando, e eu acho que isso acabou complicando um pouco a comunicação. A médica explicou um pouco do que ela tava fazendo, um pouco de questão de sistema, e depois tinha reunião de equipe, e ela colocou a gente em outros lugares. Então teve colega meu que ficou na sala de procedimentos com uma enfermeira. Quando chega o paciente que não tem agendamento, às vezes você não precisa passar com o médico, você vai pra sala de procedimentos. Então assim, por exemplo, o paciente tá com ferimento, mas não precisa ponto. Você passa na sala de procedimentos, a enfermeira faz um curativo pra você. Medir pressão, aplicar vitamina, hormônio. Teve uma amiga minha que ficou na recepção não, na farmácia, e eu fiquei na recepção. Então eu fiquei na recepção com as recepcionistas e elas me explicaram como é que funcionava, explicaram como é que fazia agendamento, como é que funcionava a questão de áreas do posto, porque aquele posto ali é um posto grande, então tem 3 áreas, cada médico atende uma área. A área tem a ver com localização geográfica. E foi isso. Eu fiquei lá praticamente a tarde inteira, só teve 2 situações bem interessantes. Teve uma hora que a enfermeira da sala de procedimentos me chamou porque ela ia fazer um curativo. E, gente, eu jurei que eu ia desmaiar. Era de um paciente idoso que tinha se machucado, tinha machucado a perna. E aí esse machucado já tinha feito alguns dias, ele vinha fazer o curativo. Antes que me perguntem, não, isso não é antiético, não tem problema eu contar caso desde que eu não especifique quem que é o paciente. Eu não posso dar informações sobre o paciente que não sejam relevantes para contar caso. E aí a enfermeira foi fazendo o curativo. Esse idoso, ele era cheio de varizes. E por conta disso, o local do ferimento estava muito roxo. Então a enfermeira foi tirando a faixa, ficava mais roxo. E eu olhei para aquilo e pensei, ele vai perder a perna? Na minha cabeça, quando ela chegasse no final, ia ter um ferimento bem esgaçado, bem aberto. E, poxa, era nas minhas primeiras horas de estágio da faculdade. Começou a me dar um revertério. Mas, no fim, o ferimento não era tão feio, então nem foi nada grave. Claro que eu não deixei transparecer, gente, que eu tava passando um pouco mal. Mas foi legal, eu adorei. Depois disso, o outro caso que eu ia contar, gente, eu não sei se eu posso contar. Eu não sei questão de ética, então eu vou preferir não contar. A interação comunitária foi isso. No segunda semana foi muito mais legal. Algumas matérias simplesmente existiram, por exemplo, narrativas comparadas, a gente aprendeu sobre plantas medicinais. Foi uma aula mais diferente. A professora liberou uma lista de plantas medicinais que depois eu quero dar uma olhada. A aula de ética foi legal, porque a gente aprendeu sobre CRM e CFM. CRM é o Conselho Regional de Medicina e CFM é o Conselho Federal de Medicina. Tem o federal que rege os regionais. É como se fosse a OAB dos médicos. É ele que determina as questões de ética da gente. Então, se a gente fizer algo antiético, a gente pode ter problema com o CRM ou com o CFM. Geralmente, pelo que eu entendi, quem julga é o CRM mesmo. Quem determina a ética é o CFM, que é o Conselho Federal. E quem julga é o CRM. Pelo que eu entendi, eu vou confirmar ainda. Foi interessante porque o professor explicou qual que é a noção de CRM, por que algumas pessoas têm uma visão errada do que é o CRM. E o CRM, ele lida apenas da questão profissional. Se não envolve profissão, o CRM e o CFM não tem voz nenhuma, não podem ter voz, porque afinal é um Conselho Regional de Medicina e não de médicos. Depois nós tivemos Biocell, foi membrana celular 2. Agora
começou a ficar um pouquinho diferente do ensino médio. A gente viu transporte entre a membrana, as proteínas que tem nas membranas celulares, até tem uma base do ensino médio, tem sim, mas com embriologia, muito mais conceito, muito mais detalhe. Agora a parte do microscópio foi muito legal. A gente observou células vegetais. A gente pegou uma folhinha de uma plantinha, colocou na lâmina. A gente ficou vendo as células vegetais em meio isotônico, ou seja, células estariam normais, e células em meio hipertônico. Por que a gente viu célula vegetal? Porque a célula vegetal não estoura, ela está no meio hipotônico. Hemácia, por exemplo, se você coloca ela no meio muito hipotônico, ela estoura. Então a gente pegou uma célula vegetal e a gente foi muito bonitinho. A gente não corou essa lâmina, elas estavam murchinhas quando a gente colocou no meio hipertônico. E por fim, nessa semana a gente também teve enzimas. A gente teve uma palestra, mas eu acabei não vendo, porque eu precisava estudar. E a gente teve em bioquímica enzimas, que foi uma aula muito puxada. E que assim, sendo bem sincera pra vocês, eu não lembro de nada da aula porque eu ainda não estudei. Bioquímica faz tempo que já saiu do ensino médio, ela já tá bem mais específica. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou te responder. Já vai na playlist pra ver os outros vídeos dessa série. E não se esquece de me seguir no Instagram, porque geralmente eu abro caixinha de perguntas antes de fazer o vídeo. Não abri mais, mas eu abro, eu prometo. Beijo, gente. Até mais!